O sol da tarde descia sobre Salvador como mel dourado escorrendo pelas fachadas coloniais. Saulo caminhava sem pressa pelo Pelourinho, seus dedos entrelaçados nos de Samuel, seu filho de 8 anos. Cada passo era automático, mecânico, como tudo havia se tornado nos últimos 3 anos. 3 anos, 2 meses e 17 dias, para ser exato. Ele sabia, contava. Cada amanhecer sem Alana era uma eternidade que ele media obsessivamente, como se os números pudessem, de alguma forma, organizar o caos que sua vida se tornara. Alana. Seu nome ainda doía ao ser pensado. Partira durante uma cirurgia que deveria salvá-la, que prometia mais décadas juntos, mais aniversários, mais risadas na cozinha, mais noites abraçados assistindo Samuel crescer. Em vez disso, Saulo acordou naquela sala de espera fria, com um médico de olhos cansados dizendo que havia complicações, que fizeram tudo o que podiam, que sentiam muito. Desde então, o sorriso de Samuel havia se tornado uma raridade preciosa, um tesouro escondido que só aparecia em lampejos. O menino que costumava dançar pela casa cantando músicas inventadas agora caminhava em silêncio, os ombros curvados para dentro como se carregasse um peso invisível. Saulo via a tristeza crescer dentro do filho como erva daninha, sufocando a criança alegre que existia antes. As viagens eram sua única arma contra a escuridão. Cada novo destino era uma tentativa desesperada de sacudir a tristeza, de encontrar algo, qualquer coisa que trouxesse luz de volta aos olhos castanhos de Samuel. Olhos que eram cópias exatas dos de Alana. Papai, posso tomar um sorvete? A voz do menino era pequena, quase um sussurro, como se tivesse medo de pedir demais da vida. Claro, filho. Pode pedir 2, se quiser. Saulo apertou a mão pequena, tentando transmitir através do toque tudo que não conseguia dizer com palavras. Caminhavam entre as ladeiras de pedra quando Samuel congelou. Sua mão escapou da de Saulo tão de repente que o homem tropeçou, desequilibrado. O menino estava paralisado no meio da rua, olhando fixamente para a frente, sua respiração acelerada, visível no subir e descer rápido do peito magro. Papai. A voz era um fio trêmulo de choque e esperança. Aquela mulher é igual à mamãe. O coração de Saulo parou. Literalmente parou por um segundo, que pareceu se estender infinitamente. Seguiu o olhar hipnotizado do filho e viu uma mulher sentada na calçada, suas pernas cruzadas sobre um tecido colorido repleto de artesanato. Colares de sementes, pulseiras de fibra, pequenas esculturas de madeira pintada. Mas Saulo não via nada disso. Só via o rosto dela. O ar abandonou seus pulmões em um suspiro doloroso. Alana girando na cozinha, farinha polvilhada no nariz e nas bochechas, rindo daquela risada que fazia todo o apartamento parecer mais luminoso. Vai ficar lindo, você vai ver, prometia sobre o bolo torto de aniversário de Samuel. Alana descalça na sala, olhos fechados, dançando sozinha ao som de uma música que só ela ouvia, os cabelos soltos balançando como ondas. Alana no hospital. A pele pálida demais contra os lençóis brancos, sua mão gelada apertando a dele com força surpreendente, os olhos já distantes sussurrando: cuida bem do nosso menino, promete para mim, antes de ser levada em uma maca para um lugar de onde nunca retornaria. As memórias o atingiram como uma avalanche, roubando-lhe o equilíbrio. Saulo sentiu as pernas fraquejarem, seus joelhos quase cedendo. Um arrepio violento percorreu sua espinha, cada vértebra parecendo vibrar com a impossibilidade do que estava vendo. Aquele rosto, aqueles traços delicados, a curva suave dos lábios, o formato do queixo, a linha do nariz. Não era possível. Alana estava morta. Ele havia segurado sua mão fria, havia escolhido as flores para o funeral, havia visto o caixão descer. Querido ouvinte, esta história vai te emocionar assim como eu me emociono lendo o comentário de cada um, por isso quero deixar meu abraço para nossa ouvinte, Madalena Cardoso, lá de Goiânia, Goiás.
e para Maria Ildefonso, lá de Samambaia Sul, Brasília, Distrito Federal. Vocês são especiais para nós deste canal. E se você quer receber seu abraço, comente bastante aqui e curta esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma história. Agora, vamos ver o que Saulo e Samuel vão descobrir sobre aquela mulher. Filho, espera. Mas Samuel já corria, suas pernas curtas disparando em direção à mulher com uma urgência que Saulo não via há anos. Com o coração martelando tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, Saulo o seguiu. Cada passo era uma batalha contra a lógica que gritava que aquilo era impossível, contra a esperança perigosa que ameaçava quebrá-lo completamente. Quando chegou perto o suficiente, a mulher ergueu os olhos, primeiro para Samuel, depois para ele, e Saulo sentiu o mundo desabar. Os olhos. Aqueles olhos cor-de-mel com pintas douradas que brilhavam quando a luz os pegava em certo ângulo. Os mesmos olhos que ele havia amado, que ainda amava nas profundezas da noite quando a solidão era insuportável, que jamais esqueceria. Você é igualzinha à minha mamãe, Samuel exclamou, sua voz quebrada pela emoção, lágrimas já começando a se formar. Você é ela? A mulher piscou surpresa, e então seu rosto se suavizou em um sorriso tão familiar que Saulo teve que se apoiar na parede de uma casa atrás dele para não cair. É mesmo, querido? E como era o nome da sua mamãe? Aquela voz. Deus do céu, aquela voz. O mesmo tom melodioso, a mesma cadência suave e acolhedora, como mel morno descendo pela garganta. Saulo fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem atrás das pálpebras. Era cruel. O universo estava sendo cruel com ele. Alana, respondeu Samuel, e agora as lágrimas corriam livres pelo seu rosto. Ela se chamava Alana, mas ela morreu. Ela nos deixou. O sorriso desapareceu do rosto da mulher, como se tivesse sido apagado. O artesanato que segurava caiu de suas mãos. As sementes do colar se espalhando pela calçada com pequenos sons de clique. Suas mãos começaram a tremer, depois seus braços, depois todo o seu corpo. Era? Ela perguntou, e sua voz era agora apenas um sussurro estrangulado. Alana? Não pode ser. Não pode ser ela. Saulo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse rouca e quebrada. Ela faleceu há 3 anos, durante uma cirurgia cardíaca. Desculpe, eu sei que isso deve parecer completamente insano, mas você, Deus, você é exatamente igual a ela. Igual. Cada traço, cada detalhe. Eu sou Saulo, e este é nosso filho, Samuel. A mulher se levantou em um movimento trêmulo, suas pernas quase cedendo. Lágrimas já corriam por seu rosto, deixando trilhas brilhantes sob a luz alaranjada do entardecer. Meu Deus do céu! Alana tinha uma família. Ela se casou. Ela teve um filho. Sua voz quebrou completamente. Eu sabia que ela havia sido escolhida, que uma família rica a levara embora do orfanato, mas nunca soube o que aconteceu depois. Nunca mais a vi. Como assim? Saulo franziu a testa, a confusão se misturando com a dor. Do que você está falando? Orfanato? Meu nome é Lara. Eu era... Ela engoliu em seco, lutando para formar as palavras. Alana era minha irmã gêmea. O mundo girou. As cores de Salvador se misturaram em um borrão. Saulo sentiu seus joelhos finalmente cederem e se deixou cair sentado no meio-fio, a cabeça entre as mãos. Irmã gêmea. Alana tinha uma irmã gêmea. Em 10 anos juntos, ela nunca havia mencionado. Nenhuma vez, nem uma única palavra. Lara continuou falando, as palavras jorrando como se tivessem sido represadas por décadas. Vivíamos em um orfanato aqui em Salvador. Eu me lembro dela, sabe? Éramos inseparáveis. Ela era como a metade de mim. Dormíamos abraçadas todas as noites. Inventávamos histórias. Ela era a corajosa, sempre à frente, sempre falando por nós duas. Eu me escondia atrás dela, tímida, com medo de tudo.
Um dia, quando tínhamos 6 anos, uma família veio. Rica, bem vestida, cheirando a perfume caro. Eles olharam para nós duas, mas Alana sorriu para eles. Eu me escondi atrás dela, como sempre. Eles escolheram ela. Claro que escolheram. Ela era luz pura. Sua voz estava carregada de uma dor antiga, visceral. Ela chorou quando eles a levaram. Prometeu que voltaria para me buscar. Eu acreditei. Esperei. Todos os dias no portão do orfanato, esperando ver o carro voltar. Mas nunca voltou. Quando cresci, quando finalmente saí de lá, aos 18 anos, tentei procurá-la. Mas como? Eu não sabia o sobrenome da família, não sabia para onde a levaram, além de uma cidade grande. Eu não tinha dinheiro, não tinha recursos, era impossível. Mas ela tinha recursos, Saulo murmurou, a voz embargada. Ela tinha tudo. Por que nunca te procurou? Por que nunca me contou sobre você? A dor na voz dele fez Lara recuar, percebendo que aquela era uma ferida que ela havia acabado de abrir sem querer. Papai! Samuel puxou sua manga com força, os olhos vermelhos, mas brilhando com algo que Saulo não via há muito tempo: esperança. Se ela é minha tia, se ela é irmã da mamãe, podemos levá-la para casa com a gente? Por favor? Saulo olhou para Lara. Realmente olhou. Ela estava ali, descalça, usando roupas simples e desbotadas, cercada por artesanato, que provavelmente era sua única fonte de renda. Seus olhos continham a mesma gentileza que ele amara em Alana, mas também algo mais, uma tristeza profunda, a marca de alguém que passou a vida inteira sozinha. E então, em um impulso que vinha de um lugar além da razão, além da lógica, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Venha conosco para Goiânia, por favor. Não sei o que está acontecendo aqui, não entendo nada disso, mas você é família. E Samuel precisa de você. Eu preciso entender. O apartamento de Saulo ocupava todo o último andar de um edifício no setor marista. Vidro do chão ao teto. Mármore italiano, móveis de designer. A vista panorâmica abrangia toda Goiânia, as luzes da cidade cintilando como estrelas terrestres à noite. Lara entrou como se pisasse em solo sagrado, seus olhos arregalados tentando absorver tudo. Ela que havia passado a vida inteira em quartinhos apertados, que conhecia intimamente cada rachadura nas paredes de cimento onde morava, que dormia ao som do barulho da rua, estava agora naquele palácio suspenso no céu. É muito, ela sussurrou, as mãos tremendo. É tudo muito. Você pode ficar no quarto de hóspedes, Saulo disse, tentando manter a voz neutra, profissional, como se aquilo fosse apenas um arranjo prático e não algo que estava reviravando tudo dentro dele. Ou, há outro quarto, ao lado do de Samuel. Era para ser um estúdio, mas podemos transformá-lo em um quarto para você. Mas não era o apartamento que estava transformando Lara. Era Samuel. O menino a seguia como uma sombra dedicada, mostrando cada cômodo, cada brinquedo, contando histórias com uma animação que Saulo havia esquecido que ele possuía. Aqui é meu quarto, vê aqueles carrinhos? A mamãe me deu no meu aniversário de 5 anos. E essa foto, olha, éramos nós 3 na praia. E essa aqui... Lara ouvia cada palavra como se fossem joias preciosas, tocando delicadamente cada objeto que Samuel apresentava, vendo através deles vislumbres da irmã que perdeu. Nos dias que se seguiram, a transformação de Samuel foi milagrosa. Pela primeira vez em 3 anos, ele acordava sorrindo. Corria para a cozinha para encontrar Lara preparando o café da manhã. Panquecas, ovos mexidos, frutas cortadas em formas divertidas. Ele comia sem precisar ser lembrado. Enchia o prato 2 vezes. Ria com a boca cheia quando Lara fazia caretas para ele. As notas escolares que haviam despencado após a morte de Alana começaram a subir. A professora ligou, confusa, mas feliz, dizendo que Samuel estava participando nas aulas novamente, fazendo amigos, voltando a ser a criança brilhante que era antes, e Lara cozinhava. Deus, como ela cozinhava!
Receitas simples de comida nordestina que ela aprendera na infância, que agora perfumavam o apartamento com aromas de aconchego e lar. Moqueca, bobó de camarão, baião de dois, cocada para a sobremesa. Saulo, que havia passado 3 anos mal conseguindo engolir comida, redescobriu o prazer de comer. Mas eram as noites que mudavam tudo. Todas as noites, depois que Samuel adormecia abraçado ao dinossauro de pelúcia que Alana havia costurado para ele, Lara e Saulo se encontravam na varanda. 2 cadeiras de balanço, uma garrafa de vinho pela metade e o céu estrelado de Goiânia se estendendo infinito sobre eles. Conta mais sobre ela, Lara pedia, sua voz suave na escuridão. Eu preciso saber, preciso conhecer a mulher que minha irmã se tornou. E Saulo contava. Noite após noite, ele destrinchava sua vida com Alana como se estivesse abrindo um baú de memórias preciosas. E em uma das memórias emocionantes, sua voz quebrou. Lara estendeu a mão na escuridão e tocou a dele. Apenas tocou. E aquele contato simples fez algo dentro de Saulo se desfazer e se reconstruir ao mesmo tempo. Noite após noite, ele pintava um retrato de Alana com palavras, e Lara absorvia cada pincelada, conhecendo finalmente a menina que havia perdido. E ela também contava sobre crescer sozinha no orfanato depois que Alana partiu, sobre as freiras que cuidavam dela, mas nunca a amavam de verdade, sobre aprender a fazer artesanato com uma senhora idosa que visitava o orfanato às terças, sobre sair aos 18 anos sem ter ninguém, absolutamente ninguém, no mundo inteiro. Nunca me casei, ela admitiu uma noite, olhando para as estrelas. Nunca namorei sério. Como poderia? Eu tinha uma irmã que era parte de mim andando por aí em algum lugar. Sempre senti que estava incompleta, que metade de mim estava faltando. Nenhum homem poderia preencher esse vazio. 2 meses se passaram assim. Saulo havia insistido que Lara ficasse permanentemente. Ofereceu pagar por tudo, disse que ela poderia continuar fazendo artesanato se quisesse, mas nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Em troca, apenas sua presença, sua companhia para Samuel, sua risada nas manhãs. Mas algo estava mudando. Nas conversas noturnas, os dedos dele se tocavam mais frequentemente. Os olhares se sustentavam por um segundo a mais. O silêncio entre eles, antes confortável, tornava-se carregado de eletricidade. Foi em uma noite de chuva que tudo mudou. O relâmpago iluminava a cidade em flashes brancos. Lara estava na varanda, uma manta sobre os ombros, assistindo à tempestade, com os olhos brilhando de fascínio. Você não tem alguém em sua vida? Ela perguntou de repente, sem olhar para ele. Quero dizer, você é jovem, bem-sucedido, bonito. Deve ter mulheres. E eu estou aqui, invadindo sua privacidade, sua casa, sua vida. Às vezes sinto que estou ocupando um espaço que não é meu. A resposta de Saulo não veio em palavras. Ele atravessou a varanda em 2 passos e a beijou. O beijo era tudo. Era 3 anos de solidão se dissolvendo. Era a dor encontrando cura. Era errado e certo ao mesmo tempo, era familiar e novo, era rendição e recomeço. Para Saulo, era como se seu coração, congelado e morto há tanto tempo, finalmente voltasse a bater de verdade. Mas não era o mesmo amor. Lara não era Alana, e graças a Deus não era. Alana havia sido fogo, paixão, luz explodindo. Lara era água, paz, luz suave que acalmava. Ela não preenchia o vazio que Alana deixou. Ela criava algo novo, um espaço diferente no coração dele. Para Lara, aos 32 anos, era seu primeiro beijo, e era devastador. Uma avalanche de sensações que ela nunca havia imaginado. Seus joelhos cederam e Saulo a segurou, os braços firmes ao redor dela, enquanto o beijo se aprofundava, enquanto anos de solidão de ambos os lados se encontravam e se fundiam. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Saulo encostou a testa na dela. Lara, ele sussurrou, sua voz rouca carregada de emoção. Desde que Alana faleceu, eu não sabia que precisava de alguém.
Jurei para mim mesmo que nunca mais amaria, que aquela parte de mim havia morrido com ela. Mas então te encontrei. E você me mostrou que meus dias estavam vazios, que eu estava me enterrando no trabalho, usando Samuel como desculpa para não viver de verdade, para não sentir. Você trouxe vida de volta para esta casa. Me fez lembrar que sou um homem, não apenas um pai em luto. A partir de hoje, se você me aceitar, quero você em minha vida. Não como tia do Samuel, não como hóspede, não como nada temporário, mas como minha companheira, minha mulher, meu amor. As lágrimas de Lara caíam quentes e abundantes, molhando o rosto de ambos, onde ainda estavam encostados. Sim, ela soluçou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eu te amo. Deus me perdoe, eu te amo tanto que dói. Eles se beijaram novamente, sob a tempestade, o trovão rugindo aprovação ao redor deles. Mantiveram o relacionamento em segredo de Samuel. Ainda era cedo, ainda era frágil, ainda era assustadoramente novo. Roubavam beijos na cozinha quando o menino estava na escola. Seguravam mãos embaixo da mesa durante o jantar. Sussurravam "eu te amo" no escuro da noite quando se encontravam na varanda. Foi durante uma tarde de sábado, enquanto Lara estava organizando o escritório de Saulo, ao mover uma pilha de livros antigos que ela viu a capa de couro gasto. Um diário, escondido entre volumes de negócios e economia. Suas mãos tremeram ao pegá-lo. Não tinha nome na capa, mas algum instinto profundo lhe dizia o que era. Com o coração disparado, ela o abriu na primeira página. Este diário é para minha irmã, Lara, onde quer que ela esteja. Lara deixou o livro cair, suas mãos voando para cobrir a boca enquanto um soluço escapava. Alana. Era o diário de Alana. "Saulo!" ela gritou, sua voz quebrando. "Saulo, vem aqui, rápido!" Ele correu pensando em emergência, em perigo, mas encontrou Lara no chão do escritório, o diário em seu colo, lágrimas correndo livre. "É dela", ela sussurrou. "É de Alana, para mim." Ela escreveu para mim. Saulo sentou-se ao lado de Lara, de mãos dadas, enquanto liam o diário de Alana. Nele, Alana contava o dia em que implorou aos pais adotivos que encontrassem a irmã e a dor devastadora ao receber a notícia de que Lara teria morrido no orfanato. Incapaz de seguir em frente, decidiu escrever um diário para a irmã, narrando toda a sua vida para que, de alguma forma, Lara soubesse que nunca foi esquecida. Lara, viva, percebe que tudo foi uma mentira. Mesmo em choque, continua lendo com Saulo. Página após página, Alana relata sua formatura em pedagogia, sempre pensando na irmã. O encontro desastroso e apaixonante com Saulo. O pedido de casamento em Paris. O medo e a promessa ao descobrir a gravidez. E, por fim, o nascimento de Samuel. Alana deixa claro que construiu uma família, mas nunca deixou Lara para trás. Ela sempre fez e sempre fará parte de tudo. As páginas seguintes eram uma crônica de amor. Primeiros passos de Samuel. Primeiras palavras. Aniversários. Natais. Viagens em família. Momentos comuns transformados em extraordinários pelo amor que Alana derramava sobre eles. E então, as últimas páginas. A caligrafia mudava, ficava trêmula. Fui ao médico hoje. Problema no coração. Válvula defeituosa. Preciso de cirurgia. Eles dizem que é simples, que faço isso e fico boa. Mas estou com medo, Lara. Tenho tanto medo. Samuel só tem 5 anos. Ele precisa de mim. Saulo precisa de mim. E se algo der errado, e se eu os deixar? A cirurgia é amanhã. 60% de chance de sucesso. Saulo está tentando ser forte, mas vejo o terror nos olhos dele. Samuel não entende, continua me pedindo para brincar. Como eu explico para meu bebê que talvez a mamãe não acorde? A última entrada foi escrita com uma caligrafia tão trêmula que era quase ilegível. Minha querida irmãzinha, se você for realmente um anjo agora, se existe alguma forma de você me ouvir, me ver, sentir o que escrevo, eu tenho um pedido. Um último pedido antes de entrar naquela sala de cirurgia. Cuida deles por mim. Seja o anjo da guarda de Saulo e Samuel.
Eles vão precisar de você, muito mais do que eu pude precisar quando éramos crianças. Saulo é forte, é um pai maravilhoso, mas ele vai se perder na dor, vai se enterrar no trabalho e esquecer de viver. E Samuel, meu bebê vai crescer sem mãe, vai esquecer do som da minha risada, vai esquecer de como eu cantava para ele dormir, vai esquecer que foi amado com cada fibra do meu ser. Não deixa eles esquecerem de viver, Lara. Por favor, se existe um Deus, se existe um plano maior, se existe algo além desta vida, e eu acredito que existe, sempre acreditei, então guia eles de volta para a luz. Amo você, irmãzinha, sempre amei, e sinto tanto, tanto sua falta. Talvez agora, finalmente, a gente se encontre. Talvez o destino queira que nosso reencontro seja assim. Do outro lado, te amo. Alana. O silêncio que se seguiu era pesado, sagrado. Lara e Saulo terminaram a leitura abraçados no chão do escritório, chorando tanto que seus corpos tremiam. O diário caiu entre eles, suas páginas abertas mostrando a última entrada, a última mensagem de Alana para o mundo. Ela sabia, sussurrou Lara, exausta de tanto chorar. Mesmo achando que eu estava morta, ela pensou em mim. Saulo percebeu que nada em suas vidas parecia acaso. O encontro em Salvador, o momento exato, o caminho que os levou um ao outro. Não foi coincidência, disse Lara, apertando o diário contra o peito. Foi ela. Alana sempre acreditou em milagres e cuidou de nós do céu. Saulo a abraçou com força. Você acha que ela aceitaria a gente? Eu ainda a amo. Mas você? Eu não sou ela, Lara respondeu. E talvez seja por isso que ela nos uniu. Alana não queria que você amasse um fantasma. Queria que você vivesse. Me dar você, Samuel, uma família. Foi o maior presente que ela poderia deixar. Naquele instante, entre dor e cura, ambos sentiram uma presença suave, como uma bênção silenciosa. Amor além da morte, aprovando tudo. Saulo entrou na cozinha na manhã seguinte para encontrar Lara e Samuel preparando panquecas juntos. O menino com farinha no nariz, rindo daquela risada pura e sem restrições da infância. Papai! Samuel correu para ele. A tia Lara disse que podemos fazer um piquenique hoje no parque. Podemos, por favor? Saulo olhou para Lara por cima da cabeça do filho. Ela estava usando um avental velho, os cabelos presos em um coque bagunçado, uma mancha de massa na bochecha. E estava absolutamente radiante. Samuel, ele disse lentamente, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Preciso conversar com você sobre algo importante. O menino ficou imediatamente sério, seus olhos arregalando com preocupação. O que foi? A tia Lara vai embora? Não, não, Saulo garantiu rapidamente. É o contrário, na verdade. A gente queria saber como você se sentiria se a Lara ficasse, para sempre. Não como sua tia, mas como parte da nossa família de verdade. Samuel olhou entre Saulo e Lara, processando, e então seu rosto se iluminou com compreensão. Você quer casar com ela? Como você casou com a mamãe? Sim, Saulo admitiu, seu coração acelerado. Se você estiver bem com isso... Eu amava sua mãe, Samuel, amo até hoje. Mas Lara, ela trouxe felicidade de volta para nós. E eu acho que sua mãe queria isso. Acho que ela nos trouxe a Lara de propósito. Samuel ficou quieto por um longo momento, seus olhos de criança tentando navegar emoções complexas demais para sua idade. Então, ele caminhou até Lara e pegou sua mão. Você não é minha mamãe, ele disse. E Lara sentiu seu coração se partir um pouco. Mas você é irmã dela, e você me faz feliz. Faz meu pai sorrir de novo. Então, sim, quero que você fique, para sempre. Lara caiu de joelhos, puxando Samuel para um abraço apertado, suas lágrimas molhando os cabelos do menino. Eu vou cuidar de você, ela prometeu em um sussurro. Vou amar você tão forte quanto ela amava, não para substituí-la, nunca para substituí-la, mas para honrá-la, porque é isso que ela teria querido.
3 anos depois, a praia de Salvador estava pintada de dourado. Sob o sol do fim de tarde, Lara e Saulo se casaram descalços na areia, sem luxo, apenas com amor. Samuel, já com 11 anos, levou as alianças, e a pequena Maria, a caçula deles, ainda bebê, completa a cena com os mesmos olhos cor-de-mel que unem toda a família. Em um altar simples à beira-mar, eles fazem promessas não só um ao outro, mas também a Alana, agradecendo por sua vida, seu amor e pela segunda chance que deixou como herança. Entre lágrimas, vento e luz, a presença de Alana é sentida, silenciosa, amorosa, eterna. Ela está ali e está sorrindo. Essa história nos lembra que o amor verdadeiro não termina com a perda. Ele se transforma, atravessa o tempo e continua unindo vidas. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém especial, curta e deixe nos comentários qual parte mais mexeu com o seu coração. Obrigada por ouvir até aqui. Até a próxima história.